Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, que eu pude sentir no meu coração em buscá-lo. E a Bíblia fala que a forma de agradar a Deus, quando você busca em oração, é pela primícia. Eu sempre brinco, sempre falo que primícia, na parte da madrugada, a fila está menor. E eu acredito que sim, meus irmãos, porque muita gente está dormindo por algum motivo, cansado, trabalhou muito, ou gosta de dormir. Então, assim, eu sempre vi desse jeito. Então, meus irmãos, a glória e a honra é dele. É dele que vem o nosso sustento, a nossa paz. É dele que vem tudo de bom. Vem do nosso Senhor Jesus. Tudo, tudo de bom. Tudo que nós possamos e precisamos na terra, tem que vir do alto. Porque aí sim, aí nós vamos estar, alicerçado. Amém, meus irmãos? E eu tenho buscado, conforme eu tenho falado com os irmãos, o crente, o cristão, crente não, que até Satanás é crente, o cristão, aquele que serve a Deus, aquele que deixa a sua vida no altar, ele tem que buscar, ele tem que ficar ligado no céu. Não ao ponto, da letra matar, não. Não ao ponto de virar santarrão, não. É busca do dia a dia. O que tem me deixado de pé, meus irmãos, aleluia, é a busca. Porque as coisas se tornam difíceis, as coisas estão difíceis. Então, se a gente não buscar do alto, meus irmãos, como que a gente vai conseguir? Por que muito cristão parou? Por que muito cristão ficou para trás? Porque parou a busca. Eu lembro que quando, eu ouvi falar de Deus, da palavra de Deus, eu comecei a ir para a igreja. Ah, meu Deus do céu. Era um amor que eu vou te falar, sabe? Aquele amor de principiante. E o tempo vai passando, sabe? Você vai perdendo isso, infelizmente. Para todos, não é só para mim não, para todos. Vai perdendo ao ponto de perder a essência. Ao ponto de não ver o que está acontecendo em nossas vidas. E eu, conforme eu ando buscando, eu estava vendo aqui, estava procurando saber sobre parábolas. Eita glória! E eu tenho que estudar, tenho que procurar, porque eu não nasci sabendo. Então eu procurei aqui, dei um estudo aqui, e vi aqui assim, vou ler um pouco para os irmãos poderem entender, falando sobre parábola. Parábola é uma das ferramentas mais poderosas que Jesus usou. Vamos por parte para que não crie volume. O que é parábola? O que significa parábola? E aí eu busquei aqui nos estudos. Parábola vem do grego parabolé, colocado ao lado. É uma história do dia a dia colocada ao lado de uma verdade espiritual para explicar ela. Entendeu? Jesus, ele falava muito em parábolas. A gente tem várias parábolas na Bíblia. E aqui eu continuando estudando, olhando aqui, eu pude ver que em Mateus 13, 10, do 10 ao 13, revela aos humildes. Aí fala assim, quem tem coração aberto entende a parábola. É um código que só quem tem a chave é o Espírito Santo. E através dele consegue decifrar. Que coisa linda, né? E aí, meus irmãos, eu pude aqui, na verdade, onde eu quero chegar na parábola do filho pródigo. Essa parábola, eu gosto muito dela, porque ela se baseia um pouco com a minha vida. De tudo que eu fiz, como eu comecei, onde eu parei.
como eu parei, entendeu? Que não foi bom. E esse filho pródigo, né? A gente conhece a história. A Bíblia fala que essa é a terceira de uma trilogia em Lucas 15, que fala as três: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Amém, meus irmãos? E a gente já conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu ao pai, né, que ele achava que era por direito dele, pediu a herança dele, a parte dele. Mas se a gente for olhar aqui na Bíblia, meus irmãos, ele não tinha direito ainda dessa herança. Mas o pai, com muita sabedoria, né, com muito entendimento, não questionou, deu a ele. Porque o filho pródigo, ele estava incomodado com aquela situação. Ele queria conhecer outras coisas, sabe? O outro lado, que eu sempre falo, né? A gente que está em Cristo e às vezes vai dar um passeio lá fora, eu simbolizo como alimentar a serpente e depois volta correndo para o pai. Foi o caso do filho pródigo. E o filho pródigo pegou lá com o pai deu, e ele, se largou no mundo. A gente conhece bem a história, né? E a história fala que no final, meus irmãos, no final foi triste para o filho pródigo, porque ele gastou tudo que tinha, né? Ele fez o que ele queria fazer, a carne dele pediu, ele bebeu, ele se prostituiu, ele dançou, ele deu dinheiro, ele deu esmola, né? Mas ele não deu esmola por dar, ele deu em questão de que tinha muito, porque a parte da herança dele, a Bíblia não fala, mas eu acredito que foi uma quantidade considerável. E no final, meus irmãos, onde ele parou? Ele parou numa terra que estava em escassez de alimentação. E ali, quando ele se deparou, o fazendeiro que deu esse trabalho para ele falou para ele assim: só tem um lugar para você, se você quiser, é cuidar dos porcos. E o filho pródigo se deparou, né, com o chiqueiro, com os porcos, e veio a fome nele. A Bíblia fala que ele desejou comer bolotas, que no caso era lavagem. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo, sabe, tocou nele e ele pôde ali se arrepender primeiro quanto o céu, primeiro com o céu e depois com seu pai. Ele lembrou que tinha um pai. E essa lembrança dele, irmãos, foi a humildade dele, foi quando ele desceu. Ele falou assim: bom, ainda que meu pai não me receba, aleluia, como filho, e sim como servo, porque os servos deles têm que comer. Olha isso aí, olha o ponto onde eu quero chegar para a igreja, para a nossa vida. Às vezes a gente larga Jesus, acha que a gente vai conseguir da nossa forma, e não consegue, irmãos, não consegue, porque o que nos sustenta é o nosso Deus. E ali ele foi, pediu perdão a Deus, e em seguida foi em direção à casa do pai. E antes dele chegar, ele avistou o pai de longe. E o pai avistou ele. Meus irmãos, o pai dele era físico, era pai genético. Mas nós temos um pai que está acima do pai genético, que é o nosso Deus. E o pai genético, ali quando viu, se alegrou. Abraçou, né, deu autoridade, vestiu, fez uma festa. Meus irmãos, que alegria, tá? Que alegria. O irmão, aleluia, como um fariseuzinho, ele questionou quando viu aquela festa. E perguntou, chamou e perguntou para o pai: ué, que festa? Perguntou para um servo: que festa aí? Teu irmão, cara. Pô, teu irmão voltou aí, teu pai, ó. Ele, poxa, caramba. E aí ele foi falar com o pai, questionar. Por quê? Se o irmão pegou o dinheiro, foi embora, agora voltou todo arrebentado, por que está fazendo festa para ele? E aí o pai falou para ele: rapaz, ele falou, nunca tive o senhor nunca matou um bezerro para mim. Mas o pai falou assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Você sempre esteve comigo. O seu filho, isso aí é espiritual, igreja. O seu irmão estava perdido, se achou. Estava morto
e ressuscitou. Amém, meus irmãos? Onde eu quero chegar nisso, meus irmãos? Não adianta fugir da palavra. Se você tem chamado, tá? Se Deus te colocou em alguma coisa, Ele te deu alguma coisa para você fazer, faça, irmão. Não fuja, não pega a herança e sai correndo para gastar, porque depois você vai voltar que nem o filho pródigo. Graças a Deus, que o nosso Deus, Ele nos ama, Ele vai estar com o braço aberto. Mas se não der tempo, meus irmãos, aí é que vem a questão. Amém, meus irmãos? Façamos igual ao próprio Deus, né? Não parar, continuar. Amém, meus irmãos? E ter a certeza que quando Deus ele nos dá alguma coisa, Ele mesmo nos sustenta. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus possa abençoar o dia de vocês, tá? Essa é a mensagem que Deus me deu, tá? Filho pródigo, não sejamos igual ao filho pródigo. Sejamos até no final, sempre se arrepender, sempre reconhecer que só tem Deus, não existe outro. Amém? É o que eu posso deixar hoje para a igreja aí, o que eu recebi, senti no coração, tá? E que a igreja receba, mas receba com o coração aberto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eita glória!